Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Você já se inscreveu? Muito obrigada. Se você não se inscreveu, se inscreva. Faça seus comentários, dá seu like e compartilhe. Você já ouviu pessoas falando sobre estar em espírito de oração? Vamos ver logo após a vinheta. É muito comum, né? É muito comum as pessoas falarem, olha, fiquem em espírito de oração. Mas nós não encontramos isso na Bíblia. Ao contrário, na Bíblia fala sobre o Espírito de Deus, sobre o Espírito do homem e sobre o Espírito do diabo, mas não fala em espírito de oração. Vamos aprender sobre isso? Vamos ao tema de hoje. Orando no Espírito, uma oração eficaz. O nosso texto base está em Efésios capítulo 6, verso 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós vemos que não é só Paulo que fala, o apóstolo Judas também fala sobre o orar no Espírito. Judas 1:20 diz assim, vós porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus. Como é bom nós aprendermos com a palavra. E Paulo, ele mostra duas coisas importantes para nós. Ele mostra nos versículos anteriores que nós devemos estar preparados. Nós devemos estar vestidos com a armadura de Deus e termos assim a necessidade, a importância de estarmos atentos em relação à oração. Nos versículos anteriores, então, o apóstolo Paulo fala sobre a importância de estarmos vestidos com a armadura de Deus. Vamos ver Efésios 6, 11 e 12. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então é muito importante nós estarmos sempre vestidos, revestidos com a armadura de Deus, estarmos atentos, estarmos vigilantes. E Paulo, ele mostra justamente no versículo base que nós vimos hoje, que vamos ver no decorrer do nosso estudo, a importância da oração. Pois estamos vivendo uma guerra espiritual, por isso que precisamos estar com a armadura de Deus e por isso que precisamos estar atentos à oração. Segundo Coríntios 10:4, diz assim, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Olha que impressionante. Se você observar a descrição que Paulo fala em relação à oração, você vai entender que é tão importante você estar em oração quanto você está com a armadura de Deus, vestido da armadura de Deus. E Jesus, ele mostra para nós que no mundo que nós vivemos, nós enfrentaríamos dificuldades, nós teríamos uma guerra com o reino espiritual. E Jesus nos deixa sobre aviso. Jesus fala que estaríamos travando uma batalha espiritual, mas precisávamos estar firmes, estar fortes, estarmos alicerçados nele. Vamos ver esse aviso de Jesus? João 16:33. Eu vos preveni sobre estes acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulação, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, ele traz isso, ele nos deixa claro isso, mas ele ainda fala assim, olha, é importante você entender que neste mundo nós estamos em Cristo, nós somos conduzidos por Cristo e em Cristo nós somos vencedores. Romanos 8:37, olha só o que diz. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Já em 2 Coríntios 2:14, Paulo fala assim, contudo, graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Então Paulo mostra em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós precisamos estar sempre atentos a isso. Sabe por quê? Porque quando Jesus fala que no mundo você vai ter tribulação, você vai passar por dificuldades, o próprio Jesus fala assim, tem fé e tem coragem. Tenha fé e tenha coragem, porque Jesus venceu. E Paulo já traz isso, ele resgata isso. Olha, em todas essas coisas,
somos mais que vencedores por aquele que nos amou. E ele ainda fala, e é ele, aquele que nos amou, aquele que morreu na cruz do Calvário, aquele que verteu sangue precioso, é nele que nós somos vencedores, é ele que nos conduz vitoriosamente dia a dia. Paulo, no versículo base que nós vimos, ele nos mostra coisas muito importantes. Primeiro, devemos orar em todo o tempo, em toda circunstância, quer seja boa, quer seja mal. Vamos ver esse orar em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17 diz assim: orai constantemente. Constantemente, em qualquer circunstância. Mas nós vemos que o próprio Jesus vem falar isso para nós também. Ele é como se Paulo reforçasse o que Jesus falou. Lucas 18:1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Lembra que Jesus já tinha falado que iríamos passar por tribulações? Ele tinha falado para os discípulos. E ainda tinha falado, tem fé e tem coragem. E agora Jesus vai reforçar. Orem sempre e nunca desanimem. Nunca. Olha a palavra. E aí a gente olha, Paulo, ele vai novamente falar dessa necessidade que nós temos como vencedores. Colossenses 4:2. Dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. É dedicar a uma vida de oração. É você saber que na oração algo vai acontecer. Estejam alertas, estejam atentos, porque a tua guerra é espiritual e você precisa estar atento. Mais uma coisa que Paulo fala, e sejam agradecidos. E nós vamos ver tudo isso num personagem da Bíblia. Mas antes eu quero falar sobre o apóstolo Pedro, que é 1 Pedro 4:7, que ele fala assim, olha, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração. Olha só que lugar importante eles trazem, eles colocam a oração. E nós precisamos estar atentos. Nós vivemos dias difíceis, nós vivemos tempos trabalhosos, nós lidamos, nós convivemos com tudo que a Bíblia fala que iria acontecer nos últimos tempos. Então nós não podemos deixar ignorar que nós precisamos estar alertas. Nós precisamos ter uma vida dedicada à oração. Nós devemos ser criteriosos com tudo o que nós ouvimos, com tudo o que nós fazemos, ser sóbrio, ser atentos, mas dedicado à oração. Vamos pegar um exemplo de um personagem da Bíblia, até no estudo anterior eu trouxe um pouco sobre ele, Daniel. Daniel, ele foi um homem que na circunstância favorável, ele serviu a Deus. Deus, ele já havia revelado o significado do sonho que o rei Nabucodonosor teve, porque ele, Daniel e os 3 amigos dele foram clamar ao Senhor, foram pedir misericórdia ao Senhor. E Deus já tinha dado a revelação para Daniel, Deus já tinha mostrado o oculto e o escondido para Daniel. E sabe qual foi a ação de Daniel? Antes de Daniel ir diante do rei, ele agradeceu a Deus. Ele mostrou para nós com essa atitude, nós vamos ler o versículo, que na circunstância favorável que ele estava vivendo, ele não deixou de servir a Deus, ele não deixou de orar a Deus. Daniel 2:23 diz assim: ó Deus de meus pais, eu te dou graças e te louvo porque me deste sabedoria e força. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Olha que oração ele já tinha recebido. Ele foi agradecer porque Deus foi misericordioso, porque Deus trouxe a ele aquilo que ele não falou que eu pedi, ele falou que nós pedimos, que te pedimos. Ele traz a oração dos amigos também. Então é muito importante quando nós estamos orando, nós estarmos nessa condição de servir ao Senhor e saber que não somos parte do corpo sozinho, nós somos um corpo. E na circunstância favorável nós vimos Daniel orando, mas Daniel passou por circunstância desfavorável também. Certa vez os príncipes, os presidentes lá do reino da Babilônia, porque ele era escravo lá, ele era cativo lá, eles sabiam que Daniel, ele era um homem de excelência, ele era um homem que o rei gostava, que o rei confiava, mas eles sabiam que Daniel era um homem de oração.
E eles tentavam assim de toda maneira prejudicar a Daniel. Sabe qual foi a atitude daqueles homens? Eles enganaram o rei. Eles elevaram o ego do rei. É tão fácil, né? É por isso que a gente fica preocupado, fica atento quando a gente vê pessoas querendo elevar o ego da gente. Que Deus tenha misericórdia de nós e das pessoas também. E este rei, ele fez um decreto. Nesse decreto, ninguém podia pedir nada a ninguém e a Deus nenhum. Lembra que os homens sabiam que Daniel era um homem de oração? Daniel não ficou escondido, não. Daniel não ficou assim orando discretamente, não. Daniel foi ousado. E olha, ele foi condenado porque ele fez isso. Sabe qual foi a condenação? Foi lançado na cova dos leões. Daniel 6:10. Assim que Daniel soube esse decreto do rei havia sido proclamado, foi para casa, para o seu quarto, lá no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. Ali orou, como costumava fazer cotidianamente. 3 vezes ao dia, ajoelhou-se e rogou e deu graças diante do seu Deus. Como nós precisamos aprender com Daniel. Como nós precisamos servir a Deus com coração sincero, tanto quando as coisas estão bem, como quando as coisas estão mal, independente das circunstâncias. Daniel orava. E olha, que tremendo você entender que Deus deixa esses exemplos para falar comigo, para falar com você. Continuando o versículo base, aí a gente vê em todo tempo, com toda oração. Toda oração. Aí a gente para um pouco para pensar, como assim toda oração? Vamos pegar pensar. Às vezes a gente ora em pensamento, né? A gente ora na mente. Às vezes a gente ora falando, assim como eu falo com você, falando com o Todo-Poderoso. Às vezes a gente ora lá no quarto. A gente ora assim, em questão de, como a Bíblia fala, fecha a porta do teu quarto e fala com teu Deus em secreto. Às vezes a gente já está orando na igreja, reunido com todas as pessoas. A Bíblia nos dá vários exemplos sobre formas de orar, sobre jeitos de orar, sobre como orarmos. Mas aí a gente vê que tem horas que a gente ora clamando, tem horas que a gente ora chorando, tem horas que a gente não fala nada, só fica quietinho diante de Deus, com toda oração. E mais uma coisa, e súplicas. Súplicas é um pedido insistente, é um pedido humildemente. Lembra que Daniel falou para os amigos dele, vamos pedir misericórdia a Deus? É justamente isso, vamos suplicar, vamos clamar, vamos buscar no Senhor a vitória, vamos buscar no Senhor a resposta. Vamos ver Salomão? 1 Reis, capítulo 8, 52 e 59. Que os teus olhos estejam abertos para a súplica do teu povo, para a súplica do teu povo Israel, e que os ouça sempre que clamarem a ti, e que as palavras da minha súplica ao Senhor tenham acesso. Olha que lindo! Tem acesso ao Senhor, ao nosso Deus, dia e noite, para que ele defenda, para que o Senhor defenda, né? A causa do seu servo, a causa de Israel, seu povo, de acordo com o que precisarem. Mas olha o que o rei Salomão falou. O rei Salomão, ele era um homem que dominava sobre todo Israel. Ele era assim um homem mais sábio, um homem muito poderoso em todos os sentidos da vida dele, financeiramente, em tudo. Tudo que você pensar, o rei Salomão, ele era mais poderoso que as nações, enfim. O que ele fala? E que as palavras da minha súplica ao Senhor têm acesso ao Senhor. E a gente aprende com o rei Salomão que não adianta chegar diante de Deus com soberba, com arrogância, falando eu não aceito, eu não quero, o Senhor não pode fazer, é do meu jeito, é assim que vai ser, porque não vai acontecer, porque é a vontade do Senhor que vai prevalecer. Vamos ver um outro exemplo de súplica? Jacó, lá no Vale de Jaboque. E eu peguei Oséias 12:4, que é Oséias citando ele, que eu achei lindo isso. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Mas olha que interessante, chorou e implorou o seu favor. Em Betel, encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Então olha só, olha qual foi a briga de Jacó com o anjo. Ele chorou e implorou o favor do Senhor. Tem pessoas que pensam que porque Jacó lutou, é que Jacó, não, você vai me dar, não, eu quero.
Não é assim. E a Bíblia ela nos mostra isso, que nós temos que pedir misericórdia, que nós temos que pedir graça, que é o favor do Senhor, o favor que eu não mereço. E aí a gente vê, e ele saiu vencedor. Como é importante nós aprendemos a suplicar, a clamar, a pedir a misericórdia do Senhor. E ainda no versículo fala assim, no Espírito. Ou seja, através da influência do Espírito, e Espírito com letra maiúscula, pode conferir na tua Bíblia, que no Espírito Santo, é na comunhão tua com Deus, é você submisso a Deus. Você tem que lembrar que nessa oração no Espírito, você vai entender que nós, que nós não sabemos orar como convém. Quantas vezes eu falo assim, Senhor, eu não sei nem como que eu vou te pedir. Senhor, eu não sei nem como que eu vou falar contigo, mas Senhor, tem misericórdia. E quantas vezes eu vejo a resposta assim, questão de, por que não dizer, de minutos. Porque eu não chego para o Senhor na arrogância, Senhor, eu não aceito, Senhor, eu não quero isso, Senhor. Não, é o Senhor nos ensinando a entender que nós não sabemos pedir mesmo, mas nós temos aquele que intercede por nós. Romanos 8:26 fala assim, ó, do mesmo modo, o Espírito, que é o Espírito Santo, pode ver que é com E maiúsculo, nos auxilia em nossa fraqueza. Eu reconheço minha fraqueza para o Senhor, eu falo, Senhor, eu não vou nem saber como falar. E olha que a palavra fala, porque não sabemos como orar. No entanto, olha que lindo, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. É o Espírito Santo que está intercedendo. É por isso que a oração no Espírito, porque é a primeira coisa que eu reconheço. Eu não sei orar, Senhor, mas o Senhor conhece todas as coisas. A segunda coisa, eu reconhecer que eu sou dependente de Deus. Que quando eu oro no Espírito, eu estou mostrando a Deus que eu dependo dele, que eu vivo na dependência com ele. Romanos 8:27, Paulo fala assim, e aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, que é do Espírito Santo em nós. Portanto, o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Olha que impressionante, quando eu chego para o Senhor, eu falo, Senhor, eu reconheço que o Senhor tem o teu Espírito Santo habitando em nós, que intercede, que nos ajuda, nos auxilia na nossa fraqueza. Senhor, eu reconheço que eu preciso do Senhor, que eu dependo do Senhor. E aí eu falo assim, Senhor, nesse momento que eu estou aqui em oração, Senhor, eu me rendo aos teus pés. Eu vou me colocar sem reserva diante de ti, como diz Isaías 26:16, Yahvé, no meio de grande angústia, eles te buscaram, entregaram-se à oração. E é isso, é uma entrega, a rendição é justamente uma entrega a Deus. O salmista no Salmo 105, verso 4, diz assim, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença, se renda ao Senhor. Olha para o Senhor, Senhor, por favor, Senhor, tem misericórdia, eu me rendo a Ti, que não seja a minha vontade, é outra dica, mas é a Tua vontade. Senhor, que a Tua vontade prevaleça, o próprio Jesus nos ensina isso. Mateus 6:10, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Foi com o próprio Jesus nos ensinando. Por isso que não adianta eu falar para o Senhor, ó Senhor, não sou eu não, não é assim não, Senhor, é a Tua vontade, é que o Senhor tenha misericórdia, que venha o Teu reino a nós, que seja feita a Tua vontade, é a Tua vontade que vai prevalecer, eu tenho que ter isso consciente na minha cabeça. Mateus 26:42, o próprio Jesus fala, afastando-se uma vez mais orou dizendo, ó meu Pai, se este cálice não puder passar de mim sem que eu beba, seja feita a Tua vontade. É por isso que eu tenho que estar nessa sintonia, por isso que a oração no Espírito é eu entender que não é a minha vontade, não vai ser a minha vontade tem que estar alinhada com a vontade de Deus. Aí a gente entende também que quando eu estou orando em Espírito, eu estou vivendo essa guerra, principalmente na hora da oração. Não pensa que Satanás ele não vai tentar te impedir. Não pensa que ele não vai colocar dúvida, não vai fazer você ficar assim, eu tô tão cansado, orar de qualquer jeito. Não, pensa.
O reino de Satanás, ele não brinca com ninguém. Só que na oração é o lugar que eu vou estar sendo fortalecida. Eu vou estar sendo renovada. Salmo 68, verso 35 fala assim: Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus. Como é gostoso a gente entender que Deus é poderoso. É Deus que nos dá força, é Deus que nos dá poder. Não é porque nós somos usados por Deus que nós somos melhores do que os outros. Ao contrário, nós precisamos entender que precisamos buscar constantemente força e renovo no Senhor. E é na oração. Efésios 3:16 fala assim: Eu oro para que juntamente com suas gloriosas riquezas Ele vos fortaleça lá no âmago do vosso ser com todo o poder por meio do Espírito Santo. É na oração, buscando em Deus, buscando no Espírito Santo, nos conduzindo diante de Deus, que quem nos conduz é o Espírito Santo que nos conduz, é Ele que conduz a nossa oração. Nós vamos entender que isso é a oração no Espírito. Então, eu preciso vigiar nisso, como diz Paulo, com toda perseverança e súplica. Olha o resto do versículo. Não somente por mim, pela minha família, pelas minhas coisas, mas é por todos os santos. Não adianta eu orar e viver a minha vida segundo o desejo do meu coração. É importante orar, mas é importante eu vigiar. Porque se eu oro, daqui a pouco eu saio da oração, aí eu estou murmurando, eu estou reclamando, estou mentindo, eu estou usando as armas carnais, aí o negócio não fica muito bom. Eu não vou estar em espírito não, por isso que eu orando em espírito em todo tempo. Mateus 26:41, o próprio Jesus nos alerta: vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então eu tenho que vigiar mesmo, sabe? Eu sempre falo assim pro Senhor: Senhor, coloca um guarda na minha boca, porque boca tem língua, e língua, a Bíblia fala que é um membro pequeno que incendeia um bosque. Então, Senhor, tem misericórdia, Senhor, me ajuda a vigiar. Ué, eu posso reconhecer minha fraqueza em Deus, porque é na fraqueza que o Senhor nos faz fortes. E Lucas 21:36 ainda fala assim, ó: estejam sempre atentos e orem, para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer, estar de pé diante do Filho do Homem. A gente vê, novamente, que vivemos esses tempos difíceis. Pode ser muita dificuldade que você esteja passando, mas pode ter certeza que o Todo-Poderoso, aquele que prometeu estar contigo todos os dias, Ele te dá suporte para passar por todas as dificuldades, para passar por todas as lutas. Tem vezes que você vai achar que você está passando na tua força, mas não é, é o Senhor que está te sustentando. Perseverança na oração é comum, muito comum a gente ouvir. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém que chegou para você: não aguento mais. Eu cansei, eu vou desistir, eu vou chutar o balde. Eu cansei. Eu cansei de orar por fulano. Eu cansei de batalhar. Não podemos, é por isso que fala e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós não podemos desistir. Romanos 12:12 fala assim: alegre-se na esperança. Olha a esperança que nós temos. Vamos pegar, eu tenho esperança para as coisas daqui, mas a minha maior esperança é o arrebatamento da igreja. É um grande dia, é um maravilhoso dia que vai acontecer. E ainda fala assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu preciso perseverar na oração. Tribulação, ela tem começo, tem meio e tem fim. Mas se a gente persevera, nós vamos cantar o cântico da vitória. Oh, glória a Deus! E dedicação na oração. Paulo fala em Colossenses 4:2. Olha só, dediquem-se à oração. Estejam alertas e sejam agradecidos. Eu preciso estar dedicada, eu preciso ter uma vida dedicada em oração, porque eu sei que na oração o Senhor vai me fortalecer. Me fortalece através da leitura da palavra, mas na oração eu vou me render, na oração eu vou buscar, na oração eu vou querer estar na presença de Deus. 1 Pedro 4:7 fala assim, olha: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios, dediquem-se à oração.
Eu trouxe mais uma vez esse versículo que fala que nós devemos ser criteriosos. Eu preciso estar sempre atento e dedicado à oração. E ainda, terminando o versículo, e súplica por todos os santos. Paulo fala a Timóteo, em 2 Timóteo 1:3. Eu dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Tem pessoas que Deus coloca para nós estarmos intercedendo. Quantas vezes você vai orar e você só lembra de você, das suas necessidades, da sua família, mas o Senhor fala, nós precisamos suplicar, nós precisamos orar, nós precisamos pedir pela nação, pelos pastores, pelos missionários, pelos irmãos em Cristo, para que o Senhor os fortaleça, para que o Senhor os conduza, para que o Senhor os guie. E olha que interessante, quando eu faço isso, eu vou reconhecer em Deus, que de Deus vem a minha vitória, sabendo que eu tenho a vitória através da oração, sabendo que Deus, Ele me ouve quando eu oro, sabendo que não é por palavras eloquentes, por palavras bonitas, nem por repetições, nem por orações mecânicas, muito menos por soberba, mas unicamente pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é na direção de Deus, é reconhecendo a minha dependência em Deus, a necessidade de perseverar na oração, nos pedidos, é necessidade de ser agradecido e sabendo que Deus, Ele está comigo, Ele está contigo. Quem você é em Deus, você nunca pode esquecer. Paulo fala em Romanos 8,34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus e também intercede a nosso favor. Olha que tremendo! Eu tenho o Espírito Santo que geme diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Nós já vimos o versículo, para reforçar eu vou falar daqui a pouco, mas o Espírito de Deus, Ele geme e o próprio Jesus intercede a nosso favor. Romanos 8,26, a parte B, que é o que eu falei agora, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. Eu preciso entender que eu devo orar no Espírito Santo, na força do Senhor, no poder do Senhor, na graça do Senhor, lembrando que Ele cresça e que eu diminua. Colossenses 4,2 é outra coisa que eu não posso esquecer. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças. É muito importante você estar consciente. Eu vou orar no Espírito, mas eu vou perseverar, eu não vou desistir. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Eu tenho um Deus que mesmo eu não sabendo como orar, Ele deixa o Espírito Santo dele traduzir aquilo que eu não sei para Ele. É lindo isso. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus. Deus te abençoe.